Olá para você que acompanha a TV Tech nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também pelo canal 24 da NET. O nosso convidado, do entrevistão de hoje é o jovem gestor de cultura Marcelo Peroni. Marcelo, a palavra está aberta, fique à vontade. Olá, tudo bem? Muito obrigado por poder abrir esse espaço para a gente. Sempre bom falar de cultura, né? Então, conta pra gente como é que é a sua ligação com esse setor, com a cultura da cidade de Jundiaí, sua ligação com Jundiaí. Explica um pouquinho para quem está nos vendo. Bom, na verdade eu sou de Jundiaí, sempre estive em Jundiaí. Eu só não posso dizer que nasci em Jundiaí porque eu nasci em Vinhedo. Mas foi só o caso porque o médico da minha mãe era de Vinhedo e ela foi para lá para que eu nascesse. Mas eu sempre morei em Jundiaí, fui estudar fora. A minha carreira foi construída no teatro. Eu sempre fiz teatro profissional, estudei teatro e fiz teatro profissionalmente e sempre estive envolvido com a cidade. Eu optei, né, Pedrinho, por não ir embora de Jundiaí. Eu optei por fazer teatro profissional e me manter na cidade. Conta um pouquinho pra gente, onde você estudou teatro, quais são os seus autores de teatro preferidos, né? Se você, de que linha de teatro você segue, se é o Mayakovsky, se é o Stanislavski, se é o Brecht, quem que você... Eu estudei teatro, primeiro eu comecei fazendo os cursos de teatro aqui em Jundiaí, e depois eu fui, quando eu decidi que essa seria a carreira que eu queria seguir, eu fui fazer escola profissionalizante de teatro em São Paulo, lá no Célia Helena. Na época que a Célia Helena ainda era viva, e ela foi, inclusive, uma grande professora para mim. E eu optei, como eu ia dizendo, né, por ficar na cidade. Eu estudei vários autores, várias linhas aí dentro do teatro. Eu acabei me especializando no teatro para crianças, que ainda à época tinha uma coisa de preconceito. Mas fazer teatro para crianças como se fosse algo... Fazer teatro para crianças fosse algo menor. Mas eu decidi que esse era um caminho, não fiz só teatro para crianças, e porque também, quando você está no meio cultural, no meio teatral, você tem que ter inúmeras funções, né? Então, atuei como produtor cultural, como um artista empreendedor, mas a minha grande linha de ação sempre foi no teatro para crianças. Em 2015, eu fui para a Itália fazer uma residência artística, estudando teatro, com foco no teatro para crianças, na formação de plateia. Então, mas sempre, assim, a minha base sendo Jundiaí. Eu tive um grupo aqui, sempre trabalhei aqui. E como é que é você dar um salto, assim, dessa área privada, de estudante, de produtor de teatro, vamos dizer assim, do cara que é o cara inquieto, né? Dar um pulo para ser um gestor de cultura. Como é que é isso? Como é que você sente isso? Isso é uma mudança muito radical. Eu sempre estive envolvido com a questão do poder público por conta dos conselhos de cultura. Eu fui, por muitas vezes, presidente do Conselho de Cultura da cidade, à época da comissão de teatro. Eu sempre tive interesse em discutir a política pública para o teatro na cidade, mais especificamente, e daí com isso a gente acabava, sendo presidente do conselho, se envolvendo em outras áreas. É lógico que é muito diferente você estar desse lado, né? Mas eu acho que essa inquietação que eu tenho como artista, ela tem sido fundamental para a gestão pública também. Eu vejo que eu tenho sim que estar com aquela mesma inquietação que me leva a produzir um espetáculo de teatro, eu penso que eu tenho que estar com isso para eu pensar na política pública para a cultura na cidade. Eu digo que a primeira coisa importante que eu pus como missão quando eu cheguei aqui no governo, quando eu cheguei e conversei com o Luiz Fernando, foi eu preciso dizer o quanto a cultura é importante, porque eu vivo disso, eu acredito nisso e a gente sabe de todas as lutas, né, que a cultura teve e tem em todas as instâncias, e aí eu sempre achei que era importante eu dizer de quanto a cultura pode ser transformadora para uma sociedade ou para a nossa cidade. Como uma pessoa inquieta, né, como um artista e como um gestor de cultura, o que você pode dizer assim, qual é o maior desafio hoje para a produção cultural da cidade? Eu acho que a gente tem um grande desafio que para mim, a questão ainda de formação e de sustentação do fazer artístico, né? Por quê? A gente
passou por inúmeras fases aí, e não só aqui, em todo o Brasil, de como você fomenta a cultura. As leis de incentivo, no meu ponto de vista, vieram para ajudar, mas, ao mesmo tempo, elas fizeram com que nós não dependêssemos do público, para nós nos sustentarmos como artistas. E o público é necessário, não só para essa relação, ele é fundamental para essa relação artista... O artista tem que ir onde o público está, exatamente, o povo está. Onde né? o povo está. E eu acho que isso teve um lado que alavancou a questão cultural, as leis e tal, mas ao mesmo tempo, por exemplo, hoje é muito difícil você conseguir encontrar artistas que consigam sobreviver das suas bilheterias. E essa é uma discussão que a gente tem tido no âmbito estadual, no âmbito federal, com outros fazedores de arte. Se você levar para a literatura da sua bilheteria, dos livros que vende, exatamente, dos quadros que pode produzir e comercializar. Né? Porque você ficou numa dependência do Estado ou das instituições como o SESC, o SESI, o Itaú Cultural, ou mesmo das leis de incentivo, estaduais ou federais ou municipais. Elas são fundamentais e eu não estou dizendo que elas não devam existir. Pelo contrário, elas têm que existir em maior número. O que eu acho que é um momento de discussão para o artista é entender. Por isso que eu sempre falo da importância da formação de público. Porque a gente precisa ter um equilíbrio entre aquilo que vem fomentado, né, pela própria iniciativa pública, pela iniciativa privada, mas aquilo que eu como artista vou conseguir. Por muitos anos eu como artista vivi da bilheteria, mas cada vez a gente vê uma maior dificuldade nesse sentido. Você acha que é porque falta formar um público pensante mais hoje? Eu acho que falta, eu acho que a formação de público é algo essencial. Eu sempre tenho dito isso, eu tenho feito formação com os professores da rede, aí dentro da nossa plataforma de educação e cultura, de ter conversado com esses professores para entender e para dizer da importância da cultura. Participei de uma experiência curiosa um dia desse, uma reportagem sobre música. A Orquestra de Música de Jundiaí colocou um quarteto e está visitando as EMEBs da cidade para formar público para música erudita, né? E fiquei impressionado de ver as crianças, como é que elas adoram, né? A gente acredita nisso, né? Eu tenho insistido para que os nossos corpos artísticos, por exemplo, tenham um trabalho educativo e de formação de público. E é diferente, não é que a gente tenha que apresentar, não é que o teatro, que a dança tenham que ser pedagógicos. É diferente, a gente levar, de fato, um produto de qualidade, um produto artístico de qualidade, como o quarteto da orquestra, para dentro da escola, e que a gente possa dar referências, né? Então, dar referência, estimular, produzir um pouquinho, promover um pouquinho a vocação das crianças. Lá pode ser que tenha uma criança que tenha, por exemplo, a audição... O ouvido absoluto. Ouvido absoluto, né? Exatamente. E é isso, né? Como que a gente estimula o desejo por cultura? Eu li uma coisa há uns anos atrás, da Isaura Botelho, num livro, numa edição do SESC, que é o Dimensões da Cultura, que fala justamente disso, de que a gente não nasce com o desejo por cultura. Isso vai ter que ser estimulado. Então, se isso vai ter que ser estimulado, eu tenho que oferecer o contato com a arte desde o bebê. E isso eu entendo que é a formação de público que a gente precisa fazer, e é isso que vai nos encaminhar para a melhoria das condições da arte no Brasil. Eu acredito muito nisso. E não é que a gente só tenha que fazer com criança, não, a gente tem que fazer isso com criança, com jovem e com adulto que ainda não teve o seu contato com a arte. Bom, vamos mudar um pouquinho, falando da sua administração. O Jundiaí segue firme, tem 3 corpos importantes culturais, né? Um grupo de teatro, uma orquestra e um corpo de baile municipais. Como é que é isso? Quanto isso exige de esforço do poder público, né? E qual o resultado disso? Eu acho que isso é muito importante dentro desse processo que a gente estava comentando agora há pouco, porque para além de oferecer para o público em geral espetáculos de qualidade, nós estamos trabalhando a formação de plateia, a formação de público para o teatro, para a dança e para a música, e também a formação de artistas, estimulando esses artistas locais. Quando eles entram, né, a gente tem processo seletivo e escolhe esses artistas
8 atores e atrizes, 8 bailarinos e mais de 20 músicos, aí só falando dos que estão lá em cena. Fora diretores, produtores, equipe artística, a gente está falando de mais de 80 profissionais da cultura com um emprego. Isso já é muito importante, pensando na política pública de cultura, na economia da cultura, né? Nós temos 80 profissionais atuando na cultura durante todo o ano na cidade, dentro do período que eles têm de contrato conosco. Agora, exige sim, porque o nosso trabalho seria muito simples se a gente só tivesse esses corpos artísticos se apresentando lá no Teatro Politeama. Mas não é isso que a gente busca. A gente busca justamente a circulação desses espetáculos. É levar para as escolas, é levar para os eventos de cultura, é levar nas mais diferentes situações, porque a gente entende que nós estamos dando boas referências nessas linguagens artísticas e isso é fundamental para uma cidade do futuro que a gente espera que as pessoas tenham mais desejo por cultura. A cidade também tem uma pinacoteca, né? Tem 2 museus, tem patrimônios culturais incríveis, materiais, e tem patrimônios materiais como a coxinha de queijo, que deixou a cidade famosa, né? Exato. Queria saber quais são também os desafios quando se fala do patrimônio cultural da cidade. Acho que uma grande questão que eu encontrei quando cheguei à Unidade de Gestão de Cultura foi que eu precisava, antes de pensar no que eu ia oferecer dentro desses equipamentos culturais, e daí estou falando dos patrimônios físicos, que são a pinacoteca, o museu, era dar condições para que esses espaços recebessem as pessoas e para que esses espaços abrigassem as obras de arte. Então, o grande esforço que a gente teve nos primeiros anos, e ainda esse ano estamos empenhados nisso, em proteger o acervo, em dar condições para toda a reserva técnica da Pinacoteca, para que ela tenha o tratamento adequado. Temos uma equipe trabalhando o restauro, o cuidado com cada obra que está lá dentro, trabalhamos com desumidificação, controle de temperatura e mais do que isso, que a Pinacoteca tivesse salas preparadas, por exemplo, com iluminação adequada para as obras de arte, que era uma coisa que não existia. Com isso, a gente já vê um avanço, né, Pedrinho? Quando a gente pensa em 2016, nós tínhamos 1.600 visitantes ano na Pinacoteca. Em 2018, a gente fechou com 4.300 ano. Pessoas que foram até lá para participar de uma atividade artística. Isso a gente pode também falar do museu, por exemplo, histórico do Solar do Barão. O que a gente precisava fazer era cuidar inicialmente daquele prédio, daqueles jardins, devolver aqueles jardins para a comunidade, porque mas o que o jardim tem a ver com o museu? Tem tudo a ver, né? Quando eu tenho pessoas frequentando os jardins, entendendo, tendo uma possibilidade, é quase um oásis no meio da cidade, né? Você está lá no meio do calçadão e você entra por uma porta e sai num jardim que está lindo, que está todo arborizado, com um paisagismo. Isso traz pessoas para dentro do museu. Isso faz com que mais pessoas notem a importância daquele prédio histórico. E agora o nosso próximo desafio, falando em espaços como esses de museu, é o nosso museu da Companhia Paulista, lá um museu conhecido como Museu Ferroviário. Ele ainda não está nos padrões que a gente espera que ele seja, mas nós estamos trabalhando agora por etapas, né? É como se a gente estivesse organizando a casa. Não dá para organizar todos os cômodos de uma vez. Você tem que ir organizando cômodo a cômodo. Tá bom, nós vamos interromper agora um pouquinho para ir para o nosso intervalo. Aguenta aí, nós estamos conversando numa entrevista com Marcelo Peroni, o jovem gestor de cultura de Jundiaí. A gente já volta. A gente está de volta com entrevistão aqui na TV Tech, pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube. Nosso convidado de hoje, também pelo canal 24 da NET, nosso convidado de hoje é o Marcelo Peroni, que é gestor da cultura, e a gente estava falando sobre museus aqui. Marcelo, Mia Couto, um escritor angolano, disse que o importante é que a pessoa se sinta pertencente e pertencida pelo museu, quando ela vai ao museu. E isso sim é cultura. O que você acha disso? Eu concordo plenamente, né? Eu acho que a gente tem que se sentir abraçado ao entrar no museu, acolhido.
E dentro disso que você está falando, quando a gente recebe bem a pessoa nos jardins do museu, com flores, com um espaço sombreado, com passarinhos cantando, imagina, a gente encontrou agora, identificou 32 diferentes espécies de passarinho no Jardim do Solar. Nós fomos fotografando no centro da cidade. Então, acolher a pessoa dentro do museu começa assim pelo jardim, começa assim por ter passarinho lá, para que a pessoa possa... Ali é a porta de entrada, a porta da frente do museu está lá no calçadão, mas eu digo sempre que quem entra para os jardins, é isso que você falou, se sente pertencente àquele espaço quando você vê ela está lá na sala do Solar, vendo outras coisas que o museu tem para oferecer. Entendi. Você também tem um trabalho importante, que é um trabalho conjunto com a unidade de gestão de abastecimento, agronegócio, abastecimento e turismo, né? Especialmente na reformulação das festas agrícolas para poder dar estímulo, não só cultural, mas estímulo para o agronegócio. Como é que é isso? Como é que é associar isso com a cultura? Eu sempre digo que a cultura está em tudo. Eu sempre sou um defensor disso. Já ouvi você falar isso. Que quanto mais a gente trabalhar a cultura na nossa população, eu tenho certeza que nós vamos ter menos usuários no serviço de saúde e que a cultura está integrada assim com todas as áreas. Então, quando chega a possibilidade de trabalhar junto com o agronegócio, abastecimento e turismo, e a gente tem inúmeros projetos em conjunto, né? A Festa da Uva é um caso, mas nós temos a Sexta no Centro, Domingo nos Parques, várias atividades que envolvem o agronegócio. Bom, por quê? Vamos até pela origem da palavra, né? Cultura vem de uma base comum, né? Cultura, de cultivar, algo que está lá no campo. Quando a gente fala de Festa da Uva, para mim não faz sentido que a gente não fale da nossa história, da nossa cultura, de parte da história de muitos jundiaenses, dessa descendência com os imigrantes, de como começa o cultivo. Então, quando a gente coloca na Festa da Uva esse olhar para um receptivo, de novo, que acolhe as pessoas, eu quero chegar na Festa da Uva e acho que a cultura tem esse dom de acolher as pessoas. Eu quero que as pessoas cheguem na Festa da Uva e se sintam acolhidas por aqueles artistas que estão lá e que tenham vontade de voltar para ver outras coisas, para consumir, para comer uva, para conhecer por que a nossa uva ficou tão famosa, por que nós somos a terra da uva. A gente, esse ano na festa, colocou as pílulas de cultura que eram um pouquinho da história de Jundiaí, para quem estivesse passando e prestasse atenção num corredor, tinha lá um pouco da história da nossa cidade. Acho que esse olhar é importante, porque a gente precisa... A cultura está muito relacionada à história. A nossa história de Jundiaí está muito relacionada à agricultura. Então, não tem como essas coisas estarem separadas, elas estão juntas sempre. Você deu uma pista aí, você também deu um outro formato para o Domingo no Parque. Como é que foi isso? De onde surgiu essa ideia e como é que foi dar esse novo formato para o Domingo no Parque? O Domingo no Parque foi uma coisa que, numa conversa informal com o Luiz Fernando, com o prefeito, ele me disse assim, precisamos dar um outro uso para o Parque da Uva. Eu fico incomodado de ver o Parque da Uva precisando de uma atividade diferenciada. E aí a gente falou, bom, vamos aos domingos abrir o parque e trazer as pessoas para uma atividade cultural. E aí começam as discussões de como a gente pode fazer isso, de como nós vamos poder trazer as pessoas, com música, com teatro, com artesanato. E recentemente, quando a gente adere à Rede Mundial de Cidade das Crianças, e daí entra num universo que eu disse no começo da nossa conversa, apaixonante para mim, que é pensar na criança e no que a gente pode oferecer para a criança, a gente começa a pensar assim, bom, vamos tirar aquele número grande de brinquedões, vamos colocar mais brincadeira, vamos resgatar a brincadeira. É tão importante para o desenvolvimento da criança que ela brinque no parque. Eu me lembro de ter ido no parque e brincar no gelatinão, lá no gira-gira, quanto é importante que a criança corra por aquelas ruas. Então a gente foi pensando num formato que agregasse, que atendesse toda a família e que fizesse com que o Parque da Uva fosse um espaço de convivência das pessoas, né? A gente precisa, nós da cultura acreditamos no olho a olho, na convivência entre as pessoas. Estar num parque, que também é todo bonito, numa região muito nobre da nossa cidade, numa região de fácil acesso,
Pensar que lá a pessoa pode passar um dia, fazer um piquenique, assistir um show, participar de uma oficina e deixar o seu filho brincando num ambiente seguro. Pode levar o cachorrinho também. E pode levar o cachorrinho também. Que também é da família da pessoa, esse cachorrinho. Certo. Marcelo, uma outra coisa, assim, nós falamos um pouquinho antes sobre o fato de você se sentir ser um multiplicador de inquietação, né? Eu gosto muito dessa expressão. Como é que está a multiplicação de inquietação em Jundiaí na literatura e nas artes plásticas? Acho que essas são áreas que a gente está precisando de mais inquietação ainda. Como eu disse, são muitas áreas e a gente vai entendendo onde está o foco da questão e vamos trabalhando. Nós vamos fazer esse ano, então já é o primeiro anúncio de primeira mão. Novidades aí? É uma novidade que é a primeira festa literária. Opa! Então, logo mais vem notícias aí da festa literária para que todo mundo possa participar num formato de festa. 2019 ainda? 2019 ainda. Em novembro vem aí a festa literária. E a gente está falando de festa mesmo, junto com a Câmara Setorial de Literatura, porque é esse o contexto, né, que a gente quer. A gente quer festejar. Nós começamos com o projeto das geladeiras literárias, nos terminais de ônibus. É algo que é muito instigante para a gente tem tido um trabalho grande, muitas pessoas têm doado livros, doado geladeiras, as pessoas têm interesse nisso. Nós tivemos uma dificuldade lá no início que era assim, a pessoa pegava o livro e não devolvia. E daí a gente está ainda trabalhando nessa campanha. Aquele é um espaço de compartilhamento de livro. Se você tem um livro que você leu e que você achou que é muito bom, compartilhe com alguém. Deixa na geladeira para que outra pessoa pegue. Então, acho que isso é algo que nós estamos trabalhando e vem a novidade, que é a festa literária. No campo das artes visuais, nós temos trabalhado inúmeras exposições, a Pinacoteca para a gente tem sido um espaço de estímulo às artes visuais, o grafite tem sido algo que nós temos investido, nós mudamos ali o viaduto da 9 de julho, colocamos através da arte do grafite vários patrimônios materiais e imateriais da nossa cidade. A coxinha de queijo está lá. Se você for lá, você tem que fazer onde está o Oli e encontrar quais são os patrimônios imateriais e materiais da nossa cidade. O grafite é uma arte muito forte e vibrante na nossa cidade. Nós temos trabalhado muito com ele. Agora, são inúmeros desafios. Tem muita coisa ainda para fazer. Bom, para encerrar, nosso tempo está chegando ao fim. Faz um balanço para a gente do Festival de Teatro de Jundiaí. Esse foi o terceiro festival de teatro dentro desse formato, que eu também chamo de festejo. As pessoas falam, não, mas termina com U. Eu digo, não, mas a gente tem que festejar que a gente está fazendo um festival de teatro. O festival de teatro é um lugar de encontro, de compartilhamento de ideias, de linguagens. E para nós o festival de teatro esse ano, de 2019, foi uma grande surpresa, porque nós, assim, não esperávamos um número de inscritos. Nós tivemos 133 espetáculos inscritos. Para 9 de 108 profissionais, só 9 serem selecionados, mas que vieram com uma qualidade muito grande. A qualidade das discussões durante o festival, das rodas de conversa, foi muito importante. E para mim, os festivais de dança, de teatro, de música, eles de fato são políticas culturais, quando para além das apresentações, eles abrem espaço para reflexão, para discussão e para formação cultural. Bom, nosso tempo chegou ao fim, o espaço fica aberto para as suas últimas considerações aí, Marcelo. Foi uma delícia esse bate-papo, passa tão rápido, muito obrigado pelo espaço. Dizer que a cultura está aí de portas abertas para todo mundo, o Complexo FEPASA tem também grandes novidades para as pessoas e para que as pessoas acompanhem a programação cultural. Tem uma coisa que eu tenho dito sempre, que eu brinco, que os jundiaenses têm uma outra questão cultural, quer dizer, mas eu não tenho o que fazer na cidade. E isso não é uma verdade. Se você acessar as nossas redes sociais da Prefeitura, a TVTEC dá cobertura para tudo aquilo que a gente está fazendo, a Radiotec, você vai saber que tem muita coisa de cultura acontecendo e que a gente quer que você esteja com a gente nessa programação. Marcelo, muito obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui nessa entrevistão com Marcelo Peroni, gestor de cultura de Jundiaí. Nós voltamos no próximo entrevistão. Até lá.